Oi, bom dia, ouvintes. Essa palestra hoje vem como fruta de vários projetos que temos em São Paulo, onde estamos levando os ensinamentos, as práticas de Kundalini Yoga para várias populações. Hospital das Clínicas, Instituto de Psiquiatria, temos várias aulas por semana. Também Casa de Davi, em Fernão Dias, onde atendemos um grupo de, às vezes, 50 pessoas toda semana. E em Atibaia, com um grupo de autistas. Então, nosso tópico hoje, meu desejo é expandir nossa compreensão e compaixão para alunos que podemos falar são alunos especiais. Então, nosso tópico hoje é uma terminologia que foi novidade para mim, talvez para você também, que é anosognosia. Não, o que é isso? É uma palavra um pouco difícil mesmo para pronunciar. A palavra vem do grego, vem do grego que quer dizer, traduzido, sem doença. Entendido que quando alguém rejeita a diagnóstica de uma doença mental, é fácil de falar, essa pessoa está negando. Mas alguém com uma doença, uma condição, distúrbio mental, pode não ter nem clareza mental suficiente para conscientemente escolher negação. Então, essa situação, anosognosia, indica que a pessoa não reconhece a doença. Então, estamos falando de alguém que não está consciente de sua condição mental, pessoal. E eles não têm a habilidade de perceber essa condição. Para mim, eu sempre tenho a imagem de uma lente, de uma máquina fotográfica que tem grau de distorção. Talvez se você tira seus óculos, eu estou com grau de a nitidez que eu tinha, eu não tenho mais. Então, nós podemos entender essa condição um pouco nesse sentido, que temos uma gravação de uma imagem, mas a nitidez que eu vejo não é a nitidez do próximo. Então, anosognosia é um sintoma comum de várias das doenças classificadas como doenças psiquiátricas. E talvez o mais difícil para entender pessoas que nunca tinham visto ou experiência dessa. Essa condição é relativa. A autopercepção pode variar. Então, a habilidade de reconhecer uma doença é um dos variáveis em nossa população de pessoas com distúrbios. Nosso insight sobre isso muda com o dia, com nossa atitude, com nossos 10 corpos, muitas variáveis que vão influenciar isso, incluindo a alimentação. Constantemente, nós estamos fazendo um upgrade em nossa imagem mental de nós mesmos. Então, tem muitos, eu não vou falar muito mais sobre isso, eu queria introduzir esse conceito, porque faz parte da palestra de hoje, mas convido você a fazer mais pesquisa sobre isso, especificamente que a anosognosia afeta 50% das pessoas
com esquizofrenia e 40% das pessoas com bipolar. Também por acompanhar doenças como depressão grave, e tratando, lidando, mesmo ministrando aulas com pessoas dessa condição é muito mais complicada. Se a pessoa tentando ajudar tem uma falta de insight sobre os sintomas dessa situação. Ok. Muito bom. Então, nosso tópico hoje é um livro que eu encontrei ano passado, de um psicólogo clínico, nasceu em Cuba, mas mora hoje em dia, a vida quase toda nos Estados Unidos, Dr. Javier Amador. Ele tem livro com título I Am Not Sick. I don't need help. Eu não estou doente, eu não preciso de ajuda. Eu encontrei o livro dele, que ele mesmo gravou, um livro pequeno, na voz dele. Eu recomendo, se você acha interessante essa palestra, está disponível. Se coloca o nome dele em Google, vai aparecer esse livro dele contando. Então, esse livro examina seus crenças sobre a doença mental e atitude sobre medicamento. É o desenvolvimento pessoal na vida dele, porque o irmão dele foi portador de esquizofrenia. Ele conta que para chegar a escrever esse livro levou muito tempo, de muito conflito com o irmão. Eles sempre entraram em brigas sobre a questão que o irmão não reconhecia que foi portador de esquizofrenia. E brigaram sobre isso durante muito tempo. Então, ele desenvolveu em todo esse processo de tentar manter uma conexão com o irmão, que é o conteúdo principal dessa palestra, que chama Reflective Listening, ou escuto refletivo. Que é isso? O único propósito dessa conexão é entender que a outra pessoa quer transmitir e depois comunicar essa de volta sem colocar opiniões nenhuma. Então, o primeiro passo é procurar uma abertura de entender por que a pessoa acha que não deve estar onde está. Então, ele estava falando de uma situação clínica, uma pessoa internada que não está entendendo porque nega que tem problema. Então, o primeiro passo é achar algum conteúdo para começar uma conexão de comunicação. Reforçando o primeiro coisa necessária para quem que está fazendo essa intervenção é completamente deixar sua agenda, sua opinião, seu ponto de vista fora dessa conversa. O único objetivo é entender que a pessoa está dizendo e oferece de volta para possíveis correções. Para fazer isso, a pessoa oferecendo esse escuto, deve desaprender os hábitos já que vão atrapalhar esse processo. É uma habilidade que deve ser aprendida e praticada para acertar.
Então, o meio ambiente onde essa acontece deve ser um ambiente seguro, que ambos estão sentindo seguro. Segundo item, nós que está oferecendo, querendo de fazer a conexão, devemos conhecer nossos medos. Nossos medos vão entrar nessa comunicação, mesmo sem querer. Terceiro é parar de empurrar nossas opiniões. Das opiniões muito comum em tratamentos, em clínicas, com psiquiatra principalmente, é o uso de medicamentos psiquiátricos. Tá? Então, cada de nós devemos ter nossa opinião sobre isso. Então, nós precisamos afastar essa opinião dessa comunicação. O quarto item é uma frase dos Beatles. Talvez você já conheça a música Let It Be. Deixa as coisas acontecer como estão acontecendo. Aceitar a realidade. Tá? Esse é o quarto ponto. O quinto, respeita aquele que você escutou. O sexto ponto, ache uma base de comunicação em comum que ambas partes podem concordar honestamente. E o sétimo item, celebrar as conquistas. Muito bom. Agora, fazendo o meio ambiente seguro. Muito importante como a conversa vai ser iniciada. Em situação familiar, muitas vezes o ponto de partida deve ser de pedir desculpas para a pessoa de família, para fazer essa pessoa sentir insegura. Pode ser uma frase como: se eu estava nos seus sapatos, eu também não queria conversar sobre isso. Nós precisamos prometer de não fazer isso novamente. Por exemplo, uma outra maneira de iniciar a conversa depois de pedir desculpas, eu quero saber mais sobre por que você odeia tomar remédios. Eu prometo que eu vou tentar entender melhor. Eu prometo que eu não vou dar minha opinião. E a conversa é onde abre os ouvidos e aprender. A segundo ponto, examinar e registrar nossos medos. Por que eu sinto com medo? Será que eu vou fazer a situação pior se eu simplesmente ouve? Porque para a família, ideia se cada conversa eu não estou reforçando a necessidade de tomar os remédios. Realmente pode ser que eu estou em acordo com a desistência do tratamento. Então, simplesmente ouvindo não quer dizer que eu estou em concordância. Tá? Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, reforçando, o terceiro ponto que já foi falado, para de empurrar minha opinião. Porque a única agenda aqui nessa conversa é simplesmente ouve e entende. Nada mais. Eu quero entender você. Ok. O quarto item.
let it be. Deixe coisas acontecer. Esse seria o momento de parar se a direção da conversa está indo para a dança errada. Não tenta de impor ordem em uma coisa caótica. Volte de focar nos seus sentimentos sem reagir. Usa a respiração e nessa altura, simplesmente respirando conscientemente enquanto está escutando. O próximo ponto. Deixa eu só dar uma olhada. O próximo ponto é respeitar tudo que você ouviu, mesmo não concordando com aquilo. Pode respeitar. O próximo ponto, achando um território em comum. Precisamos entender em situações de família que cada membro faz parte do problema. O problema é com todos, não apenas com a pessoa que está com a diagnóstica. E nós precisamos entender que a outra pessoa está pensando que o problema é. O autor, Dr. Amador, conta no livro, meu irmão nunca concordou que ele tinha esquizofrenia. Porém, ele pensou, sendo enviado novamente para um hospital psiquiátrico, de novo e de novo, foi uma coisa não interessante e eu concordei com ele. Esse foi o ponto em comum dos dois. Nós concordamos que evitar mais internação foi uma coisa muito boa. E esse foi nosso território novo para basear nosso relacionamento. Evitar que descobrimos que a outra pessoa quer da vida em tempo curto e em tempo longo prazo, sem julgar. E a última item é celebrar as conquistas. Pode ser que a conquista foi uma conversa de 20 minutos sem exclusões. Essa é uma grande conquista. Pode ser uma conquista de sair e terminar com um ambiente amigável. Tá? Ok, então eu queria ver que outra coisa que foi falada no livro é de fazer uma avaliação individual depois desse encontro de que ficou o mesmo, que foi piorando e que foi melhorando, que seria uma medida dessa técnica que chama reflective listening. É muito a mesma uma categoria bem parecida de nonviolent communication, comunicação não violenta, tá? Que existe essa maneira de ouvir. Em comunicação não violenta, os símbolos desse tipo de escuta é a girafa. Eles usam, eu fiz um intensivo com Marshall Rosenberg na Índia, foi 10 dias maravilhosamente bem vivido, que mudou minha vida, que foram ele explicando essas técnicas, que ele chama active listening. É a mesma coisa, basicamente. Mas o símbolo de girafa eu achei muito bonito, porque a girafa foi escolhida porque é o animal que tem o coração maior de todos os animais.
Então, por isso foi colocado com esse nome. Então, os fantuchos que ele usou era do girafa, uma girafa falando aqui, e o lobo mau, que seria o oposto. Tá? Então, eu quero concluir. Eu vou deixar por escrito várias referências, incluindo o filme em YouTube do Dr. Javier Amador, a palavra anosognosia, ou entidade que chama NAMI, N-A-M-I, e um outro que chama MAD in America, que tem sector no Brasil, MAD in Brazil. Eu vou deixar essas para estudo. Vamos esperar a nossa próxima edição. Tenha um ótimo dia.